Olá, esses próximos 2 vídeos que eu vou gravar é uma revisão rápida sobre o condicionamento clássico e operante. Eu vou estar falando aqui os principais conceitos, então claro que tem mais coisa, né, que dá para procurar aí na bibliografia, mas a princípio os principais pontos eu vou citar aqui. Então vou começar falando sobre qual que é o objetivo de se estudar condicionamento clássico e operante, que é basicamente entender o comportamento humano de uma forma mais simples. Ou seja, você vai analisar o organismo, né? No caso da psicologia, a gente estuda o ser humano, entende a relação desse organismo com o ambiente antes e depois do seu comportamento. Então, a gente vai avaliar os estímulos, que é o estímulo que provém do ambiente. Esse estímulo ele vai eliciar, ele vai produzir uma determinada resposta, um comportamento desse organismo, e esse comportamento que o organismo vai fazer vai gerar uma consequência no ambiente também. Então, esses três pontos aqui, né, que é o estímulo, resposta e consequência, se chama tríplice contingência, e é o que a gente estuda em condicionamento clássico e operante. A relação entre o estímulo e a resposta, ela se chama aí paradigma respondente, né? Que é o que vai ver como o estímulo influencia a resposta que vai ser eliciada por um organismo. Isso foi estudado por Watson e isso faz parte do behaviorismo metodológico. Já o behaviorismo radical, ele se preocupa com um paradigma operante que vai entender como que as consequências de um comportamento vão influenciar se esse comportamento vão se repetir ou não. E isso é estudado no behaviorismo radical por Skinner. Só que nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o paradigma respondente, que é o de Watson. Quando a gente fala de paradigma respondente, a gente fala sobre reflexo. Reflexo nada mais é do que a relação entre estímulo e a resposta. Vale ressaltar que a resposta aqui do reflexo é uma resposta fisiológica no organismo. Então, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas são coisas incontroláveis. A pessoa sente ali no corpo. Então, quando a gente fala de reflexo, tem dois tipos. Tem os reflexos inatos, também chamados de incondicionados, e os reflexos aprendidos, também chamados de condicionados. Os reflexos inatos, eles são aqueles que nascem com o indivíduo e eles vão auxiliar na sobrevivência. Então, a gente nasce com eles por causa, né, para conseguir sobreviver, como é o caso do reflexo de sucção ali do neném, né, que a mãe não precisa de ensinar o bebê a mamar, ele já nasce sabendo sugar. Isso é um reflexo inato que vai auxiliar na sobrevivência dele. Outro tipo de reflexo inato é, por exemplo, quando está um sol muito quente, né? Eu coloquei o exemplo aqui de uma temperatura de 40 graus Celsius. Esse seria o seu estímulo do ambiente. Eu vou o quê? Vou suar. Se está muito calor, a resposta do nosso corpo é suar. Todas as pessoas suam, não é verdade? Quando está muito quente. Então, isso é um reflexo inato, porque é comum a todos os seres humanos. E é uma coisa incontrolável. Eu não consigo não suar. Claro que a temperatura vai depender, cada pessoa pode ter um limiar, que daqui a pouco eu vou explicar também. Cada pessoa pode ter uma temperatura que vai começar a suar, mas todos os seres humanos suam e isso é um comportamento estereotipado. Então, dessa forma, trata-se de um reflexo inato. Agora, quando a gente fala de reflexo aprendido, ele não nasce com a gente, mas ele tem a ver com a experiência que a gente tem ao longo da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que ouve uma música e começa a chorar porque lembrou de alguém, isso é um reflexo aprendido, porque ninguém ensinou ela que aquela música ela precisava de chorar, mas se ela se lembrou de alguém, é uma experiência dela e ela chora e não consegue controlar isso, é um comportamento reflexo devido a uma experiência que ela teve ali ao longo da vida dela. Então, isso se trata de um reflexo aprendido, pois não é comum a todos os seres humanos, nem todas as pessoas vão chorar ao escutar essa música. E depende da experiência dela. Então, ela chorou porque lembrou de alguém, mas é um reflexo porque é involuntário, né?
consegue controlar. Então aqui, coloquei uma observação. Mesmo os reflexos condicionados produzem respostas fisiológicas. O que são essas respostas? São, por exemplo, taquicardia, suor, choro, coisas no seu corpo mesmo, relacionadas às nossas emoções. Então, são coisas que a gente não controla. E eu só tô frisando isso mesmo porque depois, quando a gente for falar sobre condicionamento operante, algumas pessoas confundem um pouquinho com reflexo aprendido. Então, a diferença é que no reflexo aprendido, as respostas são fisiológicas. Então, por mais que não é inato, é uma coisa que você aprende, você não consegue controlar essa resposta, o seu corpo faz por você. Mas, esse reflexo aprendido, ele é aprendido como? Então, ele é aprendido por um processo que se chama de emparelhamento, que é quando um estímulo que era neutro, ou seja, uma música qualquer que não te gerava emoção, é emparelhada com um estímulo incondicionado. Esse estímulo, então, vai virar um estímulo condicionado. Como assim? Gente, essas siglas aqui são convencionadas, tá? Então, S é de estímulo, N é de neutro, o de incondicionado, que está em inglês, né? S de estímulo, C de condicionado, S de estímulo também. Mas vamos lá para o exemplo. A música, que é o estímulo neutro, a princípio, ela foi emparelhada, foi, né, associada ali a uma pessoa amada, que você gostava muito, e essa pessoa te trazia emoções. Essa pessoa amada, ela seria como se fosse o seu estímulo incondicionado, porque só de ver ela, você, né, sente emoções boas, você tem carinho, né, você tem coisas legais ali com essa pessoa. Então, quando você termina com essa pessoa, você fica triste. Eu fiquei triste porque eu amava muito essa pessoa. E agora, toda vez que eu escuto a música, que antes era neutra, mas agora me faz lembrar da pessoa, eu fico triste. Então, a música, gente, que antes não me causava nada demais, agora ela me lembra da pessoa, então eu fico triste. Então, a música se tornou um estímulo condicionado, porque ela foi emparelhada a um estímulo incondicionado, que era a pessoa amada. Então, você concorda que se a música fosse tocada e eu não tivesse a pessoa amada, ela seria um estímulo neutro, indiferente? Então, o que faz a gente emitir a resposta aqui, ficar triste, a resposta condicionada, é o emparelhamento. Vale ressaltar que a resposta condicionada, ela sempre tem menor magnitude do que a resposta incondicionada, tá? Então, vamos lá. A ausência de novos emparelhamentos causa extinção respondente. Então, o que é isso? Se você, com o passar do tempo, continuar escutando a música, mas não vê a pessoa, não tem mais contato com a pessoa, você começar a sair com outras pessoas, você vai parar de ficar triste, porque a música tá tocando ali e você não tá emparelhando essa música mais com a pessoa amada. Então, isso se chama extinção respondente. Você vai parando de responder, parando de eliciar essa resposta, porque a música já não está mais emparelhada ao estímulo incondicionado. Então, ela vai voltar aos poucos a ser um estímulo neutro. Claro que de vez em quando você pode ter ali como que eu posso dizer? Uma recaída, né? E aí isso se chama de recuperação espontânea, que é mesmo depois que foi extinto, o reflexo em algum momento pode voltar espontaneamente. Mas, se você não ter o emparelhamento de novo, vai continuar extinto, tá bom? Então, isso aqui foi alguns conceitos e eu vou falar mais um pouquinho. E por que é tão importante estudar esses comportamentos, esses reflexos na psicologia? Por exemplo, gente, o reflexo condicionado, ele tem muita relação com medos, com fobias. Então, tem gente que tem fobia lá de palhaço, de dirigir, né? Tem vários medos por aí e isso tem a ver com o emparelhamento que a gente faz. Então, vamos lá. Coloquei um exemplo aqui, ó. Se uma vez um pitbull me atacou e eu fiquei com muito medo, ou seja, o pitbull seria aqui o estímulo incondicionado, né? Porque ele me atacou e eu fiquei com medo. Todo mundo, se for atacado por um pitbull, vai ficar com medo. Então, isso é um reflexo incondicionado. Então, mas qual pode ser, o que eu posso fazer de consequência na minha vida? Eu posso desenvolver um medo de cachorro. Então,
Então, porque eu vivi uma experiência, né, que aí um pitbull me atacou, foi um estímulo incondicionado, gerou em mim uma resposta incondicionada, eu posso começar a eliciar respostas toda vez que eu ver cachorro. Então, isso é um exemplo aí do condicionamento clássico que justificaria esse medo. Mas esse caso em específico seria o que a gente chama de generalização respondente, que é quando eu generalizo esse medo para coisas parecidas com o que provocou o meu medo, com o que provocou a minha resposta a princípio, que no caso foi o cachorro que me atacou. Então, como um pitbull me atacou, eu generalizo o medo para os cachorros. Então, isso se chama generalização respondente. E lembrando que isso não é uma coisa que eu escolho fazer, é uma coisa que acontece meio involuntária ali dentro de nós. Então, a gente vai eliciar as respostas de medo, de ansiedade, taquicardia, sempre que vê um cachorro. E essa generalização respondente, ela depende do gradiente de generalização. Como assim? A gente tem cachorros de todos os tipos, né? Pequenos, grandes, tem foto de cachorro, tem cachorro de pelúcia, né? Várias coisas que lembram cachorro. Quanto maior o gradiente de generalização dessa pessoa, quer dizer que ela vai ter medo de muita coisa relacionada ao cachorro. Então, suponha que o gradiente de generalização dela é grande. Ela vai ter medo do pitbull, ela vai ter medo do rottweiler, do pinscher, ela vai ter medo de todos os cachorros e ainda vai ter medo de cachorro de pelúcia, de ver foto de cachorro, tudo relacionado a cachorro. É porque o gradiente de generalização dela é grande. Agora, se o gradiente for pequeno, ela pode ter, por exemplo, medo só de cachorros grandes, né? Ou que se parece ali com o pitbull. E quando isso acontecer, né? Se ela conseguir discriminar ali medo de alguns cachorros e de outros não, isso se trata de discriminação respondente, que é quando a gente diferencia as características, né, daquilo que causou o estímulo ali na gente e por isso não elicia resposta em alguns casos. Então, eu não tenho medo de pinscher, não tenho medo de pug, não tenho medo de, não sei, shih tzu, eu só tenho medo de cachorros grandes. Isso se trata de discriminação respondente. Agora eu vou falar um pouco sobre as propriedades dos reflexos, que é basicamente a forma da gente medir a força, a potência do estímulo e de uma resposta. Quando a gente fala do estímulo, a gente chama de intensidade do estímulo. Quando a gente fala de resposta, a gente fala de magnitude da resposta. Intensidade e magnitude, gente, é basicamente a mesma coisa. É só uma unidade ali, né? Não uma unidade, mas uma forma de medir a potência desse estímulo e dessa resposta. Só que tanto a intensidade quanto a magnitude são medidas quantitativas. Então, não é falar assim, o estímulo foi muito alto, a resposta foi muito forte, não. Qual que é a intensidade do estímulo? 40 graus Celsius, 50 graus Celsius, tá vendo? São medidas, tem que ser coisas quantificáveis. Magnitude da resposta, quantos ml de saliva, quantos ml de suor, intensidade do estímulo, quantos decibéis de altura. Então, tem que ser coisas quantitativas. Agora, falando aqui sobre leis e propriedades dos reflexos, a gente tem a primeira lei, que é a lei da intensidade e magnitude, que fala que quanto maior a intensidade do estímulo, maior também vai ser a magnitude da sua resposta. Então, suponha que quanto maior o calor de um dia, mais você vai suar, não é verdade? Você vai suar menos em um dia que tiver 20 graus do que em um dia que tiver 40 graus. Então, quanto maior a intensidade, maior a magnitude da resposta. A gente tem outra lei que se chama lei do limiar, que esse limiar seria a medida mínima de um estímulo que vai desencadear uma resposta. Então, isso varia para cada pessoa, porque, por exemplo, suponha que para eu começar a suar eu preciso de uma temperatura de 30 graus Celsius, mas você que está me assistindo pode começar a suar com 32 graus Celsius. Então, o limiar seria aí essa medida mínima, essa temperatura mínima que vai começar a fazer você suar. Esse é um exemplo, mas o raciocínio se aplica para todos os casos. E a lei da latência se refere ao tempo entre o estímulo e a resposta. Então, quanto maior o estímulo, menor a latência da resposta. Quanto maior a temperatura do dia, menos tempo
eu vou levar para suar, menos tempo eu vou demorar para iniciar minha resposta. Agora, para finalizar aqui, vou falar um pouco sobre os efeitos da repetição do estímulo, que é quando o estímulo fica aí provocando você o tempo todo, pode desenvolver duas coisas diferentes. A primeira, habituação, que é quando a magnitude da resposta diminui, porque a pessoa se acostuma com o estímulo. Então, vamos lá. Suponha que você mora perto de um aeroporto. E nesse aeroporto, né, tem aviões e o barulho é muito alto e você se mudou tem pouco tempo. Nos primeiros dias, você vai ficar muito incomodado com esse barulho. Mas com o passar do tempo, você vai se acostumar com esse barulho e vai parar de te incomodar tanto. Então, isso é um processo de habituação. Você se habitua a esse estímulo, então a sua resposta, a magnitude da sua resposta diminui. Você para de ficar irritado, né, por causa do barulho. Agora, pode acontecer também o efeito contrário, que seria aqui a potenciação, que é quando a magnitude da resposta aumenta, né, à medida que o estímulo aí, ele vai se repetindo. Então, suponha que você deitou na cama. Deitar na cama é muito bom, você está descansando. Mas se você passa tanto tempo sentado em algum lugar ou deitado na cama, logo você vai ficar incomodado, aí qualquer coisa vai te incomodar. Então, isso é um caso de potenciação. Então, esses são os efeitos da repetição do estímulo. Aí, só uma observação que eu coloquei aqui para finalizar é que o estímulo neutro e condicionado, eles são a mesma coisa. Então, nesse exemplo aqui que a gente deu, da música, a música, quando era estímulo neutro e condicionado, era a mesma música, não mudou nada na música em si. O que mudou é a função dela, que antes ela era neutra, não desencadeava nenhuma emoção, e depois passou a desencadear ali a tristeza na pessoa que está ouvindo. Só uma observação aqui, que a gente falou que tem os reflexos aprendidos, né? Então, será que tem como desaprender? Já que a gente fala que o reflexo aprendido, ele tem relação com medos e fobias, o ideal seria a gente desaprender essas coisas que são prejudiciais, né? Então, a gente tem aqui dois métodos. Um seria o contracondicionamento, que seria criar um condicionamento contrário ao produzido pelo estímulo condicionado. Então, supõe que eu tenho medo de dentista. O dentista me causa muito pânico, eu tenho fobia ali de ir no dentista. Então, se eu sou uma criança e o dentista me dá um ursinho ou uma coisa que eu goste muito, eu vou associar depois, aos poucos, né, o ursinho com essa sensação boa ao dentista. Então, pode ser que eu pare de ter medo do dentista porque eu associei ali a sensação de conforto, de carinho ao dentista por causa do ursinho. Então, isso é muito feito, né, para as pessoas pararem de ter medo das coisas. Então, se você tem medo de, não sei, de cachorro, você coloca o cachorro perto da criança com uma música que deixa ela alegre. Então, ela vai aos poucos perdendo o medo de cachorro por causa que a música deixa ela alegre. Então, são estratégias ali de contracondicionamento. Uma outra estratégia seria dessensibilização sistemática, que você vai mostrando o estímulo para a pessoa do mais fraco até chegar no mais forte. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem medo de dirigir, ela tem muito medo de dirigir, então você não vai pegar e dar o carro para ela e mandar ela ir dirigir numa cidade grande com trânsito corrido. Você vai começar aos poucos, então você fala para ela primeiro tirar o carro da garagem no primeiro dia, aí faz isso uma semana, na segunda semana dá uma volta no quarteirão. Então, à medida que ela vai vendo que não vai acontecer nada de errado, que, né, o medo dela, ela não precisa ter tanto medo, que ela pode conseguir dirigir e vai estar tudo certo, ela vai conseguindo aumentar essas experiências dela dirigindo e ela vai perdendo esse medo aos poucos. Então, isso é uma dessensibilização sistemática. Da mesma forma, a pessoa que tem medo de cachorro, eu começo a mostrar os cachorros pequenos, aí ela vai se acostumando com o pequeno, aí na hora que o pequeno já estiver tranquilo para ela, você vai aumentando um pouquinho o tamanho deles, até que ela perca o medo. Então, são dois processos aí para desaprender algum estímulo que foi condicionado e que é prejudicial para a pessoa.